Boa noite a todos. Estamos hoje no terceiro dia da Semana de Engenharia e Gestão e Negócios, aqui das Faculdades Dom Bosco, localizada em Resende. Mais um ano de forma remota. Penso que esse evento vai ser sempre na forma remota, porque somente assim nós conseguimos reunir realmente os profissionais que estão distantes de nós e possam contribuir com o aprendizado dos nossos alunos e da comunidade em geral que está nos prestigiando hoje, né? Nesse terceiro dia, agora nesse horário das 20h50, temos o prazer de receber aqui como palestrante o engenheiro Ângelo Campos Moreira, que foi meu colega lá na CSN, nos idos dos anos 90, né? E hoje está na ArcelorMittal, lá em Vitória, e eu o convidei para fazer esse trabalho junto de nós aqui, e falando daquilo que ele mais sabe, a vida profissional dele toda voltada aí para a usina siderúrgica, né? E ele poder contribuir conosco aí com esse assunto. Quero agradecer a presença de todos aqui, principalmente a presença do Ângelo, nosso palestrante, os professores que estão aqui conosco nessa sala, também dos colegas do Gilmar, que é professor no IFRJ, em Volta Redonda, do André Prado, que também é engenheiro lá na ArcelorMittal, e também dos meus alunos que estão aí atentos para poder aprender, e eu tenho certeza que a gente aprende muito com esse pequeno momento aqui, mas ele tem sido para nós muito enriquecedor, principalmente para mim, né? Tem muita coisa que a gente está desatualizado, que a gente está fora do mercado, e o pessoal está trazendo, os palestrantes estão trazendo coisas novas para nós. Isso é muito bacana, ele nos coloca, né, no nível do que a indústria está demandando. Então, já tivemos palestras de vários segmentos industriais, e hoje nós vamos falar do segmento siderúrgico, e como que a gente pode se inserir nele. Então, Ângelo, passo a palavra para você. Você tem aí uns 50 minutos, até uns 60 minutos para fazer a sua apresentação, e após a gente abre aí para um debate, para algumas perguntas que a audiência possa querer fazer para você. Ok? Então, boa palestra e mais uma vez, em nome da Faculdade Dom Bosco, eu agradeço muito a sua estada aqui conosco nesse momento. Obrigado, Onofre, obrigado pela oportunidade aí. O meu nome é Ângelo, como você falou. Trabalho hoje na ArcelorMittal Tubarão, sou gerente de controle de processo do laminador de tiras a quente. Comecei minha carreira em 93 na Companhia Siderúrgica Nacional. Em 2000, me transferi para a ArcelorMittal Tubarão. Desde então, tenho trabalhado basicamente em laminação de tiras a quente, passei um período no controle de qualidade. É um prazer estar vendo colegas aqui hoje que podem até me ajudar na apresentação. Gilmar, que fazia tempo que eu não via. Você, Onofre, o André Prado, que é um cara que entende de tudo de produtos de laminada quente. E ainda tem o Jorge Adelino, que pode me ajudar bastante na parte de redução aqui, na hora das perguntas. Gente, uma das coisas que vale a pena pensar sempre, por que aço, né? O aço, ele representa muito do crescimento de um país. O consumo per capita do aço está diretamente relacionado a desenvolvimento, ou se o país está crescendo ou está estável no crescimento. O consumo per capita do Brasil em 2020 era de 97,8 quilos por cabeça. Enquanto, por exemplo, na Rússia, 298, Estados Unidos, 296, Canadá, 349, e Coreia do Sul, 1.039, 10 vezes mais. Então, assim, quando a gente fala que o Brasil ainda tem uma oportunidade muito grande de crescer, a gente vê que vai ter muito consumo de aço. O Brasil vai triplicar o consumo de aço, né? Porque o aço corresponde aí bastante do crescimento. Tudo construção civil, a parte de transporte, a parte da indústria agrícola, naval, então, a parte de tubulações, então, tudo está relacionado com aço. No Brasil, a gente tem algumas siderúrgicas espalhadas pelo Brasil, desde o Pará até o Rio Grande do Sul. Hoje aqui a gente vai usar mais como exemplo a ArcelorMittal Tubarão,
como um exemplo de usina integrada, né? Um mapa do Brasil mostrando as principais siderúrgicas. Esse mapa aqui que eu estou usando, vamos falar um pouco do que é, basicamente, o que é o processo, a cadeia siderúrgica, né? O carvão mineral, hoje em dia, basicamente, ele está concentrado na China, nos Estados Unidos, na Índia, na Austrália, na África do Sul, e aí depois tem uma quantidade menor vindo da Rússia, Indonésia, Cazaquistão. O Brasil não tem carvão metalúrgico. Todo o nosso carvão é importado. E o minério de ferro também, aí o Brasil se destaca, o Brasil fica em segundo colocado aí na produção de minério de ferro no mundo, só atrás da Austrália, né? Então, fica aí Austrália, Brasil e China, muito equilibrada com o Brasil, aí depois Índia, Rússia. Quando a gente fala de minério de ferro e carvão, eles são quase 80% do custo variável de produção de uma bobina, na produção do aço. Por isso que a gente fala bastante do carvão e do minério de ferro. Outros pontos também da siderurgia que a gente tem, algumas já compram coque, consomem energia elétrica, e a sucata também entra no processo. Você usa a sucata dentro da cearia e uma parte pequena vem da sucata e outra parte grande vem do ferro gusa. Isso no caso da usina integrada. Nas mini mills a gente já usa direto sucata, direto. Eu vou dar uma passada na pasta de siderurgia. Essa daqui é o fluxo de produção da usina. Eu vou passar explicando cada equipamento, desde pátio de matérias-primas, sinterização, coqueria, altos fornos, a aciaria, laminador de tiras a quente, laminador de tiras a frio, galvanização. Tá? Os equipamentos que a gente tem na ArcelorMittal Tubarão, a gente tem as coquerias, a sinterização, os altos fornos, os convertedores, os linguatamentos contínuos, os desgaseificadores a vácuo, o laminador de tiras a quente, e aí na unidade de São Francisco do Sul, em Vega do Sul, a gente tem a decapagem, o laminador de tiras a frio, o recozimento em caixa, a linha o skin pass, né, e as duas galvanizações. No filme. Descobrir o mundo do aço, descobrir como se movimenta as sociedades modernas, né? E aqui a gente vai dar uma passada como é feito o aço. Nesse exemplo aqui, a gente vai utilizar a ArcelorMittal, que é a maior produtora de aço no mundo. Aí, nesse globo, mostra cada unidade que tem. E, mais especificamente, a gente vai falar da ArcelorMittal Tubarão, em Vitória, na Serra, e também a ArcelorMittal Vega, em São Francisco do Sul. O processo começa no pátio de matérias-primas, onde a gente recebe o carvão, minérios, fundentes. Um desenho esquemático e as fotos, né? O recebimento das matérias-primas a gente recebe via ferrovia, via caminhão, o carvão vem via navio, eles são estocados e são distribuídos para os equipamentos consumidores. E aqui é o virador de vagão, onde o vagão é virado, e aí os materiais são enviados para os silos ou para as pilhas. Aí depois são distribuídos via esteira para os equipamentos, e também são pelas estacas reclame. Essa é uma visão aérea da siderúrgica no passado. Tá? E aí, a parte de carregamento via esteira. Primeiro passar nesse fluxo de produção, a gente vai passar primeiro pela sinterização, pela coqueria. A coqueria é um processo de destilação a seco do carvão, que o carvão vai de 1.100 a 1.300 graus. Nesse processo, o carvão é colocado pelos carros carregado no topo das baterias. Nós temos 3 baterias com 147 fornos, que são carregados pelo topo.
esse minério é moído e colocado, e aí ele é aquecido em câmaras. Essas câmaras, vocês vão ver essa parte, o carvão é aquecido pelas laterais, a gente utiliza gás misto ou gás de coqueria. Vai passar um desenho aqui agora. Isso aí são as câmaras. E aí, o gás, existem as câmaras de combustão que elas aquecem as baterias, e aí o carvão fica ali no meio, e aí é aquecido a 1.300 graus. Esse processo, que é conhecido como destilação a seco do carvão, é formado o coque. Então, ele é levado a 1.300 graus e ele chega a ficar 16 horas dentro da bateria. E aí, quando completa esse período, e aí ele já pode ser retirado. Aí existe uma espécie de um carro empurrador, ele empurra esse carvão que a gente já considera como coque, ele é empurrado e colocado num carro de transferência. Daí ele vai para a estação de apagamento a seco do carvão. Nesse processo de apagamento a seco, o carvão ele é resfriado com nitrogênio, com um gás rico em nitrogênio, e aí esse gás é aquecido, e aí a gente aproveita essa parte, é resfriado durante 4 horas, e esse calor é utilizado para mover turbinas e gerar energia elétrica. E aí o carvão, mais ou menos a uns 180 graus, é levado ou para os pátios, ou levado para uma área de consumo, os altos fornos, ou os silos de estocagem. E aí, durante a destilação a seco do carvão metalúrgico, é gerado o gás de coqueria. Esse gás é um dos gases mais ricos que a gente tem no processo siderúrgico. E aí, esse gás a gente leva para as unidades de carboquímicos, e aí é gerado o alcatrão, que a gente pode utilizar em algumas plantas, como também pode utilizar na própria empresa. E o gás de coqueria, que é um dos gases mais importantes que a gente tem dentro da empresa. Aí depois a gente vai para a sinterização. Sinterização é um processo de aglomeração a quente do carvão, do minério e de fundente. É a área que a gente mais utiliza coproduto, porque durante todo o transporte do carvão e do minério, são gerados finos, na própria movimentação deles, de transbordo, de vagão para pátio, de pátio para esteira, e é gerado fino. E a sinterização, a gente utiliza essa aglomeração desses finos, e aí passa num processo de aquecimento, que aí eu lembro da parte da faculdade que o professor falava como se fosse um processo de um cigarro, né? Você bota a parte de combustão em cima e aí você aspira por baixo, e essa frente de combustão ela vai fazendo esse processo de aquecimento e formação do sinter. O sinter, então, é enviado para os altos fornos, e lá nos altos fornos são carregados na forma de o carvão, é colocado o fundente, é colocado o minério, é colocado o sinter. Então, esse processo do alto forno é injetado ar de combustão, algumas usinas enriquecem esse ar com o oxigênio, outras enriquecem com o gás natural. Aí, durante o processo, dentro do alto forno, o monóxido de carbono formado, ele combina com o oxigênio do minério de ferro, fazendo a redução do minério de ferro, e aí, no fundo do cadinho, é depositado o ferro gusa, que é um ferro, uma liga de ferro com carbono, que vai de 1% a 2% de carbono. Então, o ferro gusa é despejado em carros torpedos, e dos carros torpedos eles são levados para a cearia.
Na cearia, tenho dois processos, a dessulfuração e o processo de refino. O processo de refino de dessulfuração, nós temos o KR. Agora está funcionando aqui. O alto forno é carregado por cima, e aí vai passar todo o processo. Então, as ventaneiras injetam o ar. Em alguns casos, esse ar pode ser enriquecido com gás natural ou com oxigênio. E aí, esse processo gera monóxido de carbono, que vai combinar com o minério de ferro e vai fazer a redução do minério de ferro. E aí, esse minério, esse ferro gusa, que é o produto que deposita no cadinho, é enviado para a cearia. Agora está funcionando a imagem. Essas aqui são as imagens do processo de redução dos altos fornos. Aí, o ferro gusa, ele é enviado para a cearia. Essas são as imagens do alto forno que eu queria mostrar. Esse é o processo de carregamento do alto forno. É uma camada de minério, uma camada de fundente, uma camada de coque. E aí, parte desses gases. Aí são as ventaneiras. A ventaneira, ela sopra o ar de combustão, gera a zona de combustão, e aí é gerado o monóxido de carbono, que vai fazer a redução do minério de ferro. E aí acontece todo um processo, né? Primeiro, a carga metálica vem descendo de cima, e aí o monóxido de carbono combina com o minério de ferro, formando o minério de ferro Fe2O3, ele combina, faz primeiro o Fe3O4, depois faz o FeO, e por último faz o próprio, faz a redução final, gotejando ferro no fundo do cadinho. Esse processo, aí são os regeneradores. O regenerador serve para reaquecer o ar de combustão para ele entrar uma temperatura mais adequada ao processo de altos fornos. Agora é o processo de aciaria. A aciaria, o carro torpedo chega, ele passa pelo processo de sulfuração, onde é inserida uma lança que o objetivo é retirar o enxofre do ferro gusa. Temos aí também o processo do KR, que também tem esse princípio de o objetivo é retirar o enxofre do aço. Então, é enviado o ferro gusa, aí a parte de coproduto, a parte de todo o processo de redução, a gente tem bastante sílica. Essa é a imagem de desenho animado. Parte da cearia, você tem o gusa chega aqui é o convertedor, a cearia é responsável pela fabricação das placas de aço, que ou vão para o laminador de tiras a quente ou são vendidas no mercado. O carro torpedo, quando chega na cearia, ele é virado para a panela de gusa. A panela de gusa, a gente vai fazer o carregamento dos convertedores. A ArcelorMittal Tubarão tem 3 convertedores. Primeiro é feito o skimmer, que é a remoção da escória. A escória que está na panela de gusa é removida no skimmer, é retirada para que a gente possa fazer o carregamento do convertedor.
Nesse momento, à esquerda está o convertedor e está chegando a panela de gusa. Esse daí é o convertedor. A gente faz primeiro um carregamento de uma camada de amortecimento no convertedor. Depois são despejadas as calhas, a calha de sucata. Já foi inserida uma parte de material para poder amortecer a queda da sucata. Agora é inserida a sucata. E, por último, a gente coloca o ferro gusa. E aí vai começar o processo de refino do ferro gusa para fazer o aço. Nesse momento, é inserida uma lança de oxigênio. Essa lança de oxigênio, ela sopra o oxigênio para combinar com o silício, combinar com o manganês, combinar com o carbono que está no aço, enxofre. E aí esse carbono, esse oxigênio combina com essas impurezas e são arrastadas para a escória. E aí depois entra um processo de sopro combinado, que é soprado gás neutro embaixo, argônio geralmente, ele é soprado para poder combinar, gerar o agito necessário e é o contato do oxigênio com o carbono do aço. E aí é colocada a sublança para fazer a medição do aço, se ele já está na composição correta ou se necessita fazer alguma correção. Terminado o processo de refino, aí a gente já tem o aço, ele já está aí praticamente com o teor de carbono necessário, e aí é retirada a escória a gente vai fazer subprodutos, que eu vou mostrar mais para frente, e aí o aço é enviado para o refino secundário. O refino secundário a gente tem o IRUT e tem o RH, né, o refino, a desgaseificação a vácuo. Nesse processo, o aço passa por todo o refino possível, e aí ele vai chegar, aí a gente faz toda a composição química do aço e as propriedades mecânicas referentes à composição química do aço são garantidas nesse momento. E aí, depois do processo de refino, o aço é enviado para o linguatamento contínuo. Linguatamento contínuo, o aço é colocado na torre, a gente tem uma torre giratória, e aí o aço é vazado por baixo da panela, e aí ele vai para um distribuidor. Nesse momento, no distribuidor, o aço líquido ele passa por placas de resfriamento, e essas placas refrigeram, criam uma pele solidificada, e aí você vai começar a dar forma na largura que você quer e na espessura que você quer da placa de aço. Esse processo é crítico quanto à qualidade superficial do produto final. Tem muito controle em cima desse processo. E aí já é a marcação da placa com a identificação dela, já é um produto final. Nesse caso, a gente já esse tipo de produto pode ser enviado ou para o laminador de tiras-a quente ou para alguns clientes de placas. Depois, a placa é enviada para o laminador de tiras-a quente. O laminador de tiras-a quente é um processo que você faz grandes reduções. Você vai pegar uma placa com 225 milímetros de espessura e vai fazer bobinas de 1,2 milímetros de espessura até 19 milímetros de espessura. Então, chega a fazer reduções superiores a 100 vezes. O processo consiste de um forno de reaquecimento de placas. Esse forno, as placas são as placas oriundas do linguatamento contínuo, que podem estar a 800 graus ou 32 graus, vai depender do processo que ela ficou no pátio de placas. Elas são arrefecidas de 1.180 a 1.250 graus, dependendo do produto que a gente quer fazer. Esse processo a gente vai fazer combustão, o aquecimento utiliza a combustão dos gases oriundos da própria usina. É uma mistura do gás de coqueria com gás de alto forno, com gás de acearia. Essa mistura é feita
e aí a gente faz a combustão no interior dos fornos para reaquecer essas placas. O segundo processo é o laminador de desbaste. O laminador de desbaste, ele vai pegar uma placa reaquecida que está a 225 milímetros de espessura e vai dar passes reversíveis no equipamento. Primeiro é passado na descaripação, e durante o processo de aquecimento, o oxigênio existente na atmosfera dos fornos, ele combina com o ferro do aço e forma um óxido. Então, ele tem que passar nesse jato de água em alta pressão para remover essa camada de óxido. O laminador de desbaste, a gente passa de 5 a 7 passes reversivelmente, fazendo a redução das espessuras e faz também o controle da largura. Nesse processo, já é garantido a largura final do cliente. A largura que o cliente quer. Essa é uma visão superior de como é feito o processo de controle de largura do laminador de tiras a quente. Aí depois, na ArcelorMittal Tubarão, temos o Coil Box, é o único Coil Box da América Latina. O processo consiste de pegar aquele esboço que está com 30 milímetros de espessura, bobiná-lo e prepará-lo para o processo posterior, que é o de tiras a quente. O Coil Box, ele ajuda a conservar calor. O processo do trem acabador, para a velocidade de entrada, é cerca de 1 metro por segundo. Então, um esboço que tem 60 metros demoraria 60 segundos para processar completamente. Isso gera uma perda de calor muito grande na parte posterior da placa. Então, o que a gente faz? A gente bobina, e aí, quando tem esse bobinamento, você tem uma perda menor de calor. Depois eu tenho acabador, vou mostrar aqui o Coil Box funcionando. Esse processo o esboço oriundo do laminador de desbaste é enrolado, totalmente bobinado, e aí ele vai ser desbobinado agora para poder entrar no trem acabador. No trem acabador, nós vamos fazer a espessura final do cliente. O esboço que entra de 28 a 40 milímetros de espessura vai fazer agora a espessura final do cliente, que vai de 1,2 a 19 milímetros. Estamos tentando desenvolver o nosso processo para fazer 25 milímetros de espessura. Esse é o processo. Depois de saída do trem acabador, a bobina é resfriada. Esse processo de resfriamento, a gente consegue obter também controle de propriedades mecânicas do aço. Há três formas de você conseguir propriedade mecânica no aço laminado a quente. Ou você consegue pelo processo dos elementos de liga, ou você consegue pelo processo de deformação e resfriamento. Essa é a bobinadeira, onde a gente vai pegar aquela tira que pode chegar até 2 km de comprimento e faz o bobinamento dela para que ela possa ser enviada para o cliente, né? Com 2 km não teria como fazer, entregá-la dessa forma, então ela passa por um processo de resfriamento e depois bobinamento, e aí ela já está pronta para ser enviada para os clientes. Esse é o processo de bobinamento. Aí já tem um robô que faz a marcação da bobina. Na unidade de Tubarão, a gente tem ainda o armazém de bobinas, onde as bobinas são resfriadas para serem enviadas para os clientes, e a gente ainda tem um processo de linhas de acabamento, onde as bobinas passam por um processo de um passo de acabamento ou para obtenção de planicidade. E a gente ainda tem a linha de subdivisão, que é uma linha que a gente adequa ao peso da bobina, a capacidade do cliente ou a capacidade do modal que a gente tem que fazer,
a capacidade que a rodovia suporta, o peso da bobina. As bobinas são enviadas por navio, por caminhão, por ferrovia. Então, dentro do nosso processo, tem essa parte. E aí, outro ponto, só. Tem a parte de Vega do Sul. É um desenho animado mostrando o processo, um pequeno processo do LTQ. Vocês. Hoje, na usina, nós consumimos 95% da água consumida é água do mar, apenas 5% é água doce, e 97% da água é reaproveitada. Vamos dar uma passada agora para... A bobina vai ser enviada para a Vega do Sul, e lá vai passar pelo processo da decapagem. As bobinas são enviadas em barcaças, e aí, chegando no Porto de São Francisco, elas são enviadas para o Porto de São Francisco, elas vão para as decapagens. A decapagem é um processo que você remove o óxido que foi formado no processo de laminação a quente e no resfriamento. Você, através de um banho ácido, você remove esse óxido e prepara a bobina para fazer a laminação a frio. Então, essas bobinas são imersas em tanques ácidos, e aí depois elas são enviadas, depois de decapadas e removidas, elas são enviadas para o laminador de tiras a frio, e depois de laminada a frio, elas passam por um processo de recocimento nos fornos em caixa, ou são enviadas para o recozimento em caixa ou para a galvanização. Na galvanização, você faz o material para o aço por imersão, você imerge em tanques de zinco, e aí depois você tem o produto galvanizado que você vai encontrar na indústria automobilística, vai encontrar nos eletrodomésticos, você encontra na parte, inclusive, de telhas, você tem toda essa parte. Durante o processo, eu falei rápido para vocês, né? A gente tem 3 fontes durante o processo de coqueificação, a gente tem a geração do COG, que é o gás de coqueria. Durante o processo da cearia, a gente tem o gás LDG, que é um gás rico em monóxido de carbono. O gás de coqueria é um gás rico em hidrogênio. E no alto forno, nós temos um gás rico em monóxido de carbono e nitrogênio. Esses gases são misturados, e aí a gente gera energia elétrica nas termoelétricas, a gente usa esse gás na calcinação, utiliza na sinterização, na coqueria, na cearia e no LTQ. O LTQ é um grande consumidor desse gás misto, praticamente todo o gás utilizado pelo LTQ é oriundo dessa mistura de gás. Outro ponto também que é importante são os coprodutos. Eu falei sobre a geração da escória. A usina tem um plano muito sustentável de buscar a utilização da escória. Nós já temos aqui desenvolvidos, consolidados, o uso da escória em lastro ferroviário, em rodovias, pavimentação de rodovias. Na agricultura está em desenvolvimento, recifes artificiais a gente já começa a fazer, uso no asfalto, e ainda parcerias ambientais, socioambientais, fazendo pavimentação de estradas de terra, e aí o concreto. Aqui alguns exemplos de utilização de blocos utilizando a escória para a construção de moradias, para fazer aquele bloquete de pavimentação de ruas.
fazendo muros. Isso daqui a empresa tem um convênio com a prefeitura, isso ajuda tanto a parte social, como também uma destinação de um produto que a gente não teria como fazer, utilizá-lo. Tá? Então, sobre a parte de produtos, nossos produtos que a gente tem na usina são as placas, os laminados a quente, que são utilizados na construção, é utilizado para tubos, containers, partes de automóveis, maquinário. Hoje em dia a gente utiliza bastante na indústria de agrícola, está usando, está bastante utilizando na automobilística, na parte de caminhões. Laminados a frio são utilizados também na automotiva, na parte de tubos, realização de containers e aplicações de casa, na construção civil. O galvanizados a gente mais destina a parte automotiva, construção e a parte de eletrodomésticos. Aqui alguns exemplos de containers, tubos, eletrodomésticos e a parte que utilizamos no carro, né? Alguns exemplos de aços especiais que a usina está desenvolvendo, o projeto S-Motion, que o objetivo é cada vez fazer um aço mais resistente para que a gente possa ter carros com um mínimo de aplicação, carros cada vez mais leves, que a gente possa fazer o mínimo de consumo de combustível. Também tem a parte de segurança, peças de segurança dos carros. Hoje em dia, você vê que os carros se deformam completamente, as pessoas saem inteiras dele, são as peças de segurança. Também tem o Aluzi, e agora a usina o grupo está desenvolvendo o Magnelis, que é um material mais resistente à corrosão. E aí outros produtos que a gente tem. Hoje em dia, vocês vão ver que a indústria automobilística, a parte de caminhões, está muito forte no Brasil para transporte de cargas. Ela cada vez quer fazer carrocerias mais leves para poder você ter a otimização, carregar mais produtos e você ter um equipamento que suporta mais aos impactos. Né? Mas para fazer isso tudo, né, fazer um processo fazer esses produtos, a gente precisa de pilares, né? Um pilar que as empresas siderúrgicas têm que trabalhar muito é a parte de meio ambiente, afinal de contas, são processos que utilizam o carbono, né? Boa parte. A ArcelorMittal Tubarão, ela estabeleceu um compromisso de até 2030 ter uma redução de 10% da emissão de carbono e ser uma empresa, se tornar uma empresa de carbono neutro até 2050. O objetivo é não utilizar carbono no processo de fabricação do aço. A empresa tem políticas ambientais bem consolidadas, temos um compromisso forte de redução de consumo de água, mesmo sendo apenas 5% do consumo de água, sendo oriundo do rio, né, água, nós temos um compromisso ainda de redução desse consumo, e isso permite que a gente receba certificações aí de conformidade ambiental nas mais restritos órgãos de certificação. Outro pilar são as pessoas. A empresa acredita na diversidade. A diversidade traz novas formas de se pensar, né? E isso é muito importante. Os programas de diversidade estão muito consolidados na empresa. E a empresa atualmente, a gente tem 14% dos empregados são mulheres e vamos trabalhar para ter, no mínimo, 30% até 2030. O respeito tanto à mulher, LGBT, pessoas com deficiência, a diversidade racial e a equidade de gênero são pilares que a empresa acredita
e que é, reconhece como uma forma da gente chegar a uma sustentabilidade e também crescimento em todos os aspectos. Outro ponto que a empresa está trabalhando bastante é a parte de tecnologia. A indústria 4.0, todas as siderúrgicas que estão procurando, hoje em dia, a inovação traz as soluções e soluções rápidas para os problemas que a gente encontra no cotidiano. E aí a empresa tem o Inovis, que é um órgão dentro da empresa destinado a fazer o link entre a empresa, o mercado, as startups, as instituições, as instituições estatais, os órgãos as federações, né? E a academia, as escolas, né? O Inove busca fazer esse link e a gente encontrar meios disruptivos de solução de problemas que a gente convivia. Segue aqui alguns exemplos de o que a empresa está desenvolvendo em cima de novas tecnologias 4.0. Nós temos aí a parte de machine learning, adequação de misturas tanto para alto forno, aciaria, buscando soluções, identificação de causas e defeitos superficiais ao fim da cadeia, um defeito superficial que acontece depois da galvanização, aparece na galvanização, que pode ter causas desde a aciaria, LTQ, processo de decapagem, a utilização de machine learning com diferentes parâmetros de processo, a gente correlaciona e encontra a causa fundamental. E aí, a partir disso, a gente vai começar a botar sistemas para monitorar essas variáveis e atuar antes que o problema aconteça. Como eu já falei, o processo de laminação, ele fica em Vitória, e o processo de galvanização fica em São Francisco do Sul. Então, algumas vezes, uma bobina que foi identificado um defeito, ela foi processada 40 dias antes. Se a gente não tiver uma inteligência artificial que monitore perdas de controle no processo, a gente pode ter um passivo de 40 dias entre a geração do defeito e a identificação do mesmo. E aí nós estamos identificando aí a inteligência artificial para nos ajudar nisso daí. Ajuste dos modelos matemáticos. Hoje em dia, utilizando machine learning, já temos com sucesso ajustes do modelo matemático laminador de Shirasaki, onde foi dado tuning em mais de 30 parâmetros de processo, onde a gente teve reduções de desvios de mais de 50%. Previsibilidade de propriedades mecânicas do aço, em cima de diferentes parâmetros de processo e composição química, previsibilidade de fase de equipamentos. A gente também está desenvolvendo identificação de imagem, a identificação de desvios de processo por imagem e atuação corretiva no equipamento. Hoje em dia, a gente está muito amparado no homem, né? O homem, a experiência do homem identifica, por sua visão e seu treino, se um processo está com desvio ou não, por imagem, por exemplo, o operador do trem acabador, e aí ele vai atuar. Algumas vezes, se a pessoa não tem a experiência adequada, ele faz uma interpretação errada daquela imagem, faz uma correção indevida no processo. A ideia é a gente treinar um sistema de imagens que a gente consiga fazer a identificação do desvio e fazer a correção. Identificação de emissões nas chaminés, e algumas emissões que são praticamente imperceptíveis, a gente fazer a identificação e estabelecer correlações entre essa emissão e parâmetros de processo ou de mistura que geraram aquela emissão, e a identificação de áreas através de imagem, identificar que um homem invadiu uma área de risco que pode botar a segurança dele em risco. Também é outro ponto que a gente está utilizando a parte de imagens. Tá? Bem, gente, basicamente, esse é o processo que eu vim falar. Eu quero agradecer a todo mundo pela atenção aí, e aí estou disponível a dúvidas.
Obrigado, Ângelo. Foi brilhante a tua apresentação. Em pouco tempo, você conseguiu navegar aí por todos os processos de uma usina siderúrgica, a amplitude, né? Quando nós entramos numa usina siderúrgica, não existe quilo, existem toneladas, e, na verdade, a gente fala aí dezenas de toneladas, né, em tudo que se manuseia, né? Então, as dimensões dos equipamentos são extremas, né, em relação a qualquer outro tipo de processo, né? A usina siderúrgica é uma indústria muito, muito pesada, né, que exige muita energia, né? Energia de consumo de energia dos próprios equipamentos mecânicos. Foi muito bom. Eu penso que isso até nos deu saudade aí, né, André, Gilmar, principalmente com o Gilmar. O André ainda está dentro da linha, foram 27 anos trabalhando dentro de usina siderúrgica, né? Então, navegamos aí pela laminação a quente, eu principalmente, decapagem também, né? Então, foi bem... Realmente, a tua palestra foi muito rica, mostrando principalmente agora os níveis, o estado da arte das tecnologias, né, que são aplicadas ao processo siderúrgico, né? Então, pessoal, eu vou abrir agora para vocês aí, para perguntas que possam ser feitas aí ao Ângelo, né? E até com relação a trabalho, formação de vocês para poderem estar se inserindo, né, no segmento siderúrgico. Embora a ArcelorMittal Tubarão, que foi aqui o tema da palestra, o caso da palestra que o Ângelo proferiu, mas lembrando que aqui no Rio de Janeiro, no sul do Rio de Janeiro, nós estamos num grande centro siderúrgico, né? Se não se juntarmos as usinas de Itaguaí, mais a ArcelorMittal aqui na região de Barra Mansa e Resende, mais a CSN, mais a CSN Porto Real, talvez seja aí um dos maiores conglomerados siderúrgicos da América Latina. Pelo menos isso era antes, eu não sei como está hoje, o Ângelo talvez tenha esses números aí. Regionalmente, talvez seja o centro siderúrgico do país, né? A região aqui do sul fluminense. Então, está aberto para perguntas e colocações aí com o Ângelo. Deixo vocês à vontade, vocês podem abrir o microfone ou então podem colocar aqui no chat, ok? Não se acanhem, fiquem à vontade. Eu não estou vendo o chat, não. Peraí. Poderei ler para você, Ângelo? Eu estou vendo aqui agora. Boa noite. Na sua visão, quais as competências que os alunos em formação devem priorizar para conseguir se adequar ao mercado? Bem, algumas coisas a gente vê que você tem que ter a língua inglesa é muito importante, tá? Hoje em dia, quase todos, a documentação, os manuais são em inglês, a tecnologia está toda em inglês, né? A parte de fazer estágio é muito importante. Eu sei que fazer estágio hoje em dia com o coronavírus deve ser muito difícil. A nossa empresa está reabrindo o estágio agora, a gente vai abrir o estágio na parte de teletrabalho, né? Mas o estágio, ele gera um enriquecimento muito grande do profissional. Hoje em dia, a nossa empresa acredita muito no treinamento da pessoa, modelo 10, 20, 70. 10 é treinamento teórico, 20 é treinamento com padrinho e 70% na prática. Então, o estágio vai ajudar muito vocês, tá? Leiam papers, procurem saber bastante sobre o que está acontecendo. A parte de inteligência artificial é muito importante, essa parte de machine learning, né, conhecimento estatístico, né, e uma dica, começando a trabalhar, leiam os manuais dos equipamentos que vocês estão responsáveis. Se você chegou numa área e você está responsável por aquele equipamento, leia todos os manuais daquele equipamento. Até como estagiário, leia os manuais daquele equipamento. Você tem que saber, aquele equipamento que a sua empresa confiou a você, você tem que saber tudo dele. Se você é eletricista, conheça do processo do metalúrgico. Se você é metalúrgico, conheça o processo do eletricista, conheça o do mecânico.
Não pense assim, só vou conhecer da minha especialidade. Conheça do processo do outro, porque o engenheiro que do processo, que se entende da parte elétrica, da mecânica, ele não vai estragar o equipamento. E o cara da elétrica, ele vai ajudar a automatizar o equipamento, a ajudar a automatizar o processo. Então, procure saber também sobre isso. Mas a parte de machine learning é uma competência que está sendo muito valorizada, tá? E basicamente é isso, né? E ter coragem, né? A gente teve um estagiário aí que o menino era muito bom, ele sabia muito dessa parte, mas ele também fazia as proposições dele, ele é brilhante, o menino tinha um futuro brilhante. Então, pessoal, mais alguém da assistência aí? Quer fazer Ângelo, boa noite. Parabéns pela apresentação. Realmente foi uma apresentação brilhante. Conseguiu expor aí todo o processo da cadeia siderúrgica da forma bem didática. E a minha pergunta dentro, principalmente da gestão, né, desses projetos utilizando machine learning, outras técnicas de inteligência computacional, a tua visão como gestor, né? Como que você está balanceando, né, o desenvolvimento dessas tecnologias em casa e o aproveitamento de soluções que outras empresas estão fornecendo, né? Como que vocês estão trabalhando esse aspecto? Boa pergunta, né? Essa tua pergunta foi muito interessante. A nossa empresa, assim, nós aproveitamos a crise do ano passado e nós fizemos uma troca de experiências com o nosso pessoal da automação. Eles nos deram um treinamento de Python, que é uma ferramenta muito boa para machine learning, tá? E a gente deu um treinamento de laminação a quente para eles, né? Durante um período que estava uma demanda muito baixa de mercado, e a gente utilizou nossos profissionais para investir. Né? Um professor meu falava que existe a hora de afiar o facão e existe a hora de usar o facão. No momento de crise, você afia o facão, e na hora da produção, você usa o facão. A nossa empresa tem 3 unidades aí destinadas a essa parte do 4.0. Existe o Inovis, que vai fazer esse link entre o que a gente pretende desenvolver, as ideias mais disruptivas e as startups e o que está acontecendo no mercado. A gente está criando agora uma unidade de 10 especialistas mais refinados com machine learning, e a gente ainda tem o nosso R&D, que tem aí profissionais capacitados também, que estão fazendo bastante essa parte, mais destinada à parte metalúrgica, sabe? Mas pequenos problemas a gente está usando dentro dos nossos próprios especialistas, né? Minha equipe tem 12 especialistas, todos treinados já em Python, né? E aí, alguns pequenos problemas a gente utiliza o conhecimento deles mesmo, e a gente tem conseguido bons resultados, sabe? O Python é uma ferramenta muito amigável, que com pouco treinamento você já começa a tirar grandes resultados, sabe? Você conhece o Python, Ramon? Conheço sim. Acaba que, principalmente, né, para a parte, né, de desenvolvimento, né, de machine learning, né, tem alguns frameworks específicos que acabam indo facilitando, né, TensorFlow, Keras, e outros também, né, para processamento de imagem também. O OpenCV então acaba facilitando, né, nesse aspecto. O desafio, né, é pegar toda essa bagagem, né, e aplicar de forma paralela em tantos projetos, né. Eu acredito que como gestor não deve ser um desafio simples, não. Assim, mais para frente, a gente deve criar, assim, a gente tem nossos projetos, né,
as equipes têm os seus projetos, alguns eles resolvem através de gestão do projeto mesmo, análise e solução, mas eu tenho no futuro meta de botar, entre os projetos, botar um projeto disruptivo, um projeto, assim, breakthrough, sabe? Todo mundo vai ter que ter, assim, não digo todo mundo, porque as pessoas são diferentes, né? Existem pessoas que têm o quadrado grande, tem pessoas que pensam fora do quadrado, cada um é de um jeito, né? A gente tem que respeitar cada um, porque um motor, ele tem várias peças, e cada uma trabalha de um jeito, e é por isso que o motor funciona. Se todo mundo trabalhar igual também, não tem como não, sabe? Verdade. Excelente. Muito obrigado, Ângelo. Obrigado aí pela pergunta. Amor formado conosco, já é engenheiro, mestre, recém-contratado na CSN e também é professor agora há 2 anos, que está conosco lá também na Dom Bosco agora, dando aula lá conosco, nos ajudando lá no desenvolvimento dos novos engenheiros que a gente pretende formar. Então, todas essas tecnologias a gente está internado para que a gente sempre vá fazendo uma dinâmica muito grande na forma de se tornar um engenheiro e de aprender para poder realmente ter colocação no mercado e condições de estar no mercado. O Cláudio fez uma pergunta. Boa noite, trabalho na ArcelorMittal, entrei na empresa em 2010, quando ainda era de outro grupo siderúrgico. Depois que a Celora assumiu em 2018, tive o privilégio de acompanhar a automação do 4.0 em todo o processo na usina. Sensacional essa evolução e automação da empresa. A ArcelorMittal é uma empresa diferenciada. Aí, Ângelo, tem um colega teu aqui da unidade Resende. Obrigado. É mesmo. Assim. Aqui é Longos, né? Uhum. Mas a ArcelorMittal tem o objetivo de ser já é o maior produtor de aço do mundo, mas a sustentabilidade, você quando quer ter um crescimento sustentável, você tem que pensar o tempo todo no hoje e no amanhã, né? E o 4.0 é o amanhã. Não, aliás, já é o hoje também. Né? A gente está vendo aí um monte de tecnologias aí que a gente está implantando. De fato, é um prazer ter o pessoal de Resende no grupo. Para isso, para atender a demanda 4.0, a gente agora está com a ideia, né? Com a ideia não, né? Já estamos alinhados aí para produzir o engenheiro 5.0, né? O que é o engenheiro 5.0? É aquele profissional realmente que conheça todas as tecnologias, que saiba aprender e está sempre desenvolvendo as suas hard skills e as suas soft skills, né? Principalmente para poder se adaptar às constantes mudanças, né? Então, na verdade, é um engenheiro camaleão com muita vontade de aprender e trabalhar, né? Uhum. E esse é o grande desafio de você estar formando engenheiros no momento em que, na nossa época, nós tínhamos uma aceleração da tecnologia, da criação de novas tecnologias, e numa escala exponencial, né? Então, como que você começa em 5 anos a formar um engenheiro com um plano de ensino, e ao final desses 5 anos, a tecnologia já é outra, daquilo que você começou lá há 5 anos atrás, né? Então, isso é um grande desafio, e a dinâmica desse projeto pedagógico, ele tem que ser visto a todo instante, né? Então, mas o que um aluno estudou num período não vai ser o que o outro aluno vai estudar naquele mesmo período quando ele chegar. Então, isso acontece sistematicamente no período aí de 6 em 6 meses, na duração de um período, né? E aí você vai ter engenheiros realmente numa escala diferenciada. Quem formou no período 1, de um determinado ano, vai ser diferente de quem formar no período 2. Muito provavelmente porque a gente tem que estar se adaptando a todas essas tecnologias, as disciplinas nunca são as mesmas, né? Então, quando se forma um engenheiro, ele fica em dependência em uma determinada disciplina, dificilmente ele vai encontrar no período anterior aquela mesma disciplina. E aí a gente tem que fazer algumas adaptações para que ele consiga cumprir com a disciplina que ele realmente não conseguiu ter êxito num determinado momento. Mas são os grandes desafios, né? A indústria siderúrgica é realmente um carro-chefe do desenvolvimento da sociedade,
e ela anda com a tecnologia no estado da arte, né? E a gente tem que estar preparado para isso, e os profissionais têm que se adaptar para que consiga realizar e promover o crescimento, né, das indústrias, né? Mais alguém? Onofre, Gilmar, posso fazer uma pergunta? Claro, vamos lá, Gilmar, colega professor e amigo. Para quem não me conhece, eu sou do IFRJ, amigo aí do Onofre, do Ângelo, André, essa turma toda aí. Parabéns, Ângelo. Ângelo, Obrigado. esse trabalho de machine learning, de processamento de imagem, vocês estão fazendo e desenvolvendo isso com pessoas internas de vocês, ou estão contratando alguma empresa, ou estão buscando know-how lá na França, onde tem a matriz de vocês? Como é que tá? Uma, a gente está trabalhando com um profissional nosso, ele tem um doutorado aí na parte de. Ele tem doutorado nessa especialização nessa parte, né? Então, a gente nem sabia que ele tinha isso, e aí, conversando sobre o assunto, aí ele falou assim, eu me interesso muito por isso, eu sou estudioso disso daí, e aí ele está capitaneando o projeto, né? E agora ele tem mais 2 de imagem, né? O nosso grupo tem uma área muito forte disso, mais colocado na Bélgica, né? O pessoal da Bélgica está muito avançado nisso daí, mas a gente não tem ainda aproximado, não está, um pessoal muito demandado, né? Várias usinas querem ter contato com eles, então a gente não teve contato ainda, a gente está mais fazendo desenvolvimento interno, e agora a gente começa a envolver startups aí num outro projeto, que é esse que eu expliquei da interpretação do homem, né? A gente tentar botar uma inteligência na imagem para não precisar da interpretação do homem, porque você, dando um exemplo simples aqui de operador, de laminador de tiras a quente, você ia na CSN há 20 anos atrás, os operadores lá tinham 20 anos de empresa, 25 anos de empresa, né? As pessoas entravam ali e aí ele já tinha uma experiência, ele conseguia. A ArcelorMittal Tubarão começou com um time novo, meninos novos, e a rotação é muito grande, sabe? Esses meninos estudam, viram especialistas, vão para outras áreas, viram engenheiros, e já não são mais operadores. Então, a rotação é muito grande. E aí você ter essa experiência de identificar pela imagem, no seu olho, se aquilo é muito difícil. Então, a gente quer botar a máquina para fazer isso. Isso a gente deve envolver empresas aí para a identificação dessa imagem. Legal. E uma complementação, Onofre, se você me permite. Claro, perfeito. Vocês têm avaliado desenvolvimento de pessoas ou contratação do que se chama de cientista de dados, quer dizer, pessoas que conseguem tirar de uma massa de dados informações relevantes, entendeu? Vocês têm trabalhado nesse sentido também? Eu me refiro agora a Sim. capital humano mesmo. Eu falei para você que a gente tem 3 unidades, vamos dizer assim, né? O R&D que trabalha com essa parte, o Inovis, e agora está sendo criada uma unidade de inteligência, dessa parte de... E aí é uma equipe formada por 2 pessoas da própria empresa, e eu ouvi dizer que vai contratar 8 pessoas. Exatamente, Legal, cientista obrigado. de dados. Tá? Mas ainda está em fundação ainda, mas parece que serão assim, 2 da empresa e 8 contratados. Muito bom, pessoal. Muito boas colocações aí, Gilmar, em relação ao mercado de trabalho, né? Essas questões da indústria 4.0, né? Quando eu fiz o mestrado, lá no começo dos anos 2000, né? Quando a gente estudou inteligência artificial, a gente estava trabalhando com redes neurais, algoritmos genéticos, lógica fuzzy e a fusão, a utilização sincronizada de 2 ou mais dessas ferramentas de inteligência artificial. Hoje nós temos aí renovado, né? O Ramon entrou no nosso grupo lá na faculdade, que está aí conosco,
justamente porque as técnicas já são totalmente inovadoras, né? Utilizando outras técnicas que são aplicadas para a solução de problemas que exigem, né, inteligência artificial e que se encaixam muito dentro de machine learning, né? Talvez o Ramon possa falar alguma coisa aí, o Ramon, sobre o povoamento, né, de abelhas, enxame de marimbondos, né? Alguma coisa aí que são inovadoras na área também, para contribuir com o grupo. Essa última parte, né, que na verdade é a parte de inteligência coletiva, né? Uhum. Foi 2015, né, na época eu tinha terminado o meu estágio, né, na CSN, tive a oportunidade de trabalhar na LTF3, estagiário lá, e aí conheci um pouco de redes neurais lá, me apaixonei, gostei pela parte técnica de inteligência computacional, e acabei tendo a oportunidade, na sequência, de fazer o mestrado. E aí a minha ideia, né, foi ter uma visão planificada. Então, dentro do mestrado, eu tive a oportunidade de ver a parte de lógica fuzzy e de algoritmos de otimização, né? Tanto algoritmos de otimização tradicionais, com algoritmos genéticos e outros, né, baseados em processos evolucionários, e a parte de inteligência coletiva, né, que vem tendo um desempenho muito bom com relação à otimização de processos, de parâmetros, e aí realmente utiliza desses de comportamentos, né, de meteorísticas que a gente vê de comportamentos que a gente vê na natureza, né, e tenta mimicar esses comportamentos. Então acaba tendo a gente observando, né, comportamento em enxame de abelhas, em cardumes de peixes, né, com PSO. Então, tem algumas técnicas assim que a gente acaba buscando essas informações também, analisando, né, os comportamentos, né, e tentando trazer essas meteorísticas dentro dos algoritmos, né? Além, né, de redes neurais que acaba sendo empregado, né, em toda a cadeia, né, do machine learning. Quando a gente fala em machine learning, acaba abrindo muito leque, né, acaba não sendo só uma arquitetura de redes neurais, tem várias arquiteturas e outros tipos também de metodologias, mas é um universo, né? E dentro desse universo também, para a gente estar fazendo a aplicação, né, dentro dos projetos, eu venho incentivando os alunos, né, tanto a utilizarem os frameworks que a gente tem disponíveis, né, quanto também de estar explicando, né, e apresentando também toda a formulação matemática, né, para que eles possam desenvolver os algoritmos sem ficar preso a uma ferramenta. Ou seja, estou utilizando o Python, que eu utilizo o Python como linguagem. Não, posso utilizar o C, posso aplicar com C Sharp, posso aplicar com C++. Então, o trabalho que eu tenho feito com eles é tentar trazer um pouco essa visão planificada das técnicas, para eles conseguirem enxergar um problema e ver qual técnica que pode ser mais eficiente para aplicação dentro de um projeto, né, e trazer um pouco dessa liberdade, né. Não é fácil, né, o tempo é curto, né, mas a gente tem tentado incentivar eles aí nesse processo, né, de aprendizado que é contínuo, né. Então, eu achei essa tua abordagem muito interessante, né? Assim, você querer mostrar para eles, dar para eles um cinto de utilidades, para ele puxar a ferramenta conforme. É aquela história para martelo tudo é prego, né? Um cara só conhece uma ferramenta, ele vai tentar usar aquela ferramenta o tempo todo e aí não vai dar resultado. Achei muito interessante isso, sabe? Assim, o cara vai falar assim, isso daqui eu vou resolver com isso daqui. Ó, bicho, isso daí não adianta não vai não. Você tem que saber que essa ferramenta não faz milagre. Acho muito bom isso daí. Sua abordagem é muito importante, vai dar uma boa base para os meninos. Então, pessoal, estamos chegando ao final. Se mais ninguém quiser se manifestar e fazer alguma colocação, eu, em nome da direção das faculdades Dom Bosco, agradecer o Ângelo pela disponibilidade, pelo desprendimento de estar aqui conosco, compartilhando seu conhecimento, dividindo as suas experiências.
nessa Semana da Engenharia, que está se encerrando hoje, né? Uma semana de apenas 3 dias, mas muito rica, né? Em todas os palestrantes que estiveram conosco. Tivemos só nesse momento agora 4 salas, né? No primeiro momento, mais uma sala, pelo menos 5 salas por dia. Em 3 dias, tivemos 15 momentos diversificados de mostrar nessa semana de engenharia e gestão e negócios, as possibilidades de trabalho, os processos, as tecnologias, né? Envolvidas em todos os processos. E foi muito rico para as faculdades Dom Bosco. Estamos fechando com essa palestra do Ângelo sobre usina siderúrgica, que mostrou mais um segmento importante que exige muita tecnologia, muito aprendizado de todos os engenheiros, né? Entre outros profissionais que também são formados nas faculdades Dom Bosco, né? Então, como ele falou, pilar, pessoas, então precisam de gente especialista em pessoas. Pilar, meio ambiente, então precisa de profissionais de meio ambiente. Pilar, gestão, precisamos de administradores, precisamos de engenheiros de produção, engenheiros mecânicos, engenheiros eletroeletrônicos, e todos esses como peças de um motor, como citou o Ângelo, né? Como peças de um motor para que todo o processo funcione bem. Então, fechamos, Ângelo, te agradecendo muito por estar aqui conosco. Agradeço aos colegas, aos professores que estão conosco, ao André, que há muito tempo eu não via, não tinha notícia. Prazer em vê-lo, André. Ao Gilmar, que tem encontrado sempre. E aos alunos que estão conosco aqui nesse momento. Muito obrigado a vocês por esse momento. E aqui eu me despeço de todos vocês. E vamos nos falando, Ângelo, quem sabe para a próxima vez podemos marcar um outro tema. André, quem sabe você pode contribuir no próximo ano aí também com alguma palestra. Ângelo, quer fazer alguma menção? Quero agradecer você a oportunidade, agradecer aos colegas aí que prestigiaram a palestra aí, tá? Muito obrigado aí, gente. Uma boa sorte aí para os meninos que estão começando a carreira aí. Vamos lá, o Brasil precisa de engenheiros. É isso aí. Então, boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Um abraço em todos. Um abraço. Obrigado.